Olá, vou chamar aqui minha convidada. Boa tarde. Vou chamar a minha convidada. Como é que faz isso? Acho que é aqui. Só esperar ela citar enquanto isso. Passando um batom. Olá, Narayá. Passar um batonzinho. Aí a Carla entrou. Oi, boa tarde, Carla. Eu te enviei o convite aí, você não conseguiu aceitar, não? Obrigada. Carla, deixa eu ver o que tá acontecendo. Tem tempo que eu não faço live. Eu enviei o convite aí pra você, Carla, pra você aceitar. Pronto, agora foi. Agora deu certo. Ah, que bom. Sempre acontece, né? Os imprevistos da live. Eu tinha que te aceitar também, não era isso? Não apareceu o convite para mim, apareceu só para eu pedir para participar. Ah, eu te enviei o convite e fiquei esperando você aceitar. Daqui a pouco apareceu para mim, para eu te aceitar. Mas enfim, deu tudo certo. Então, deixa eu explicar para as pessoas, né, que vão assistir até depois a gravação e tudo mais. Esse InstaCast é uma proposta que eu venho pensando em fazer há muito tempo, que é, né, igual o podcast do YouTube, que as pessoas são entrevistadas e tudo mais. E eu já tinha essa vontade de trazer aqui para o Instagram. Então, era um projeto que eu já vinha pensando e agora é o primeiro InstaCast. Então, obrigada, Carla, por aceitar. Então, antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho, fazer uma introdução. Então, o que que você vai assistir hoje, que está me acompanhando, que vai assistir gravado? Vamos falar sobre Lilith, desmistificar a energia de Lilith, porque sabemos bem que até eu já pensei dessa forma que Lilith é um demônio, tudo mais. Só que não é nada disso. E nós tivemos a comprovação durante um acesso aos registros acásticos, onde eu conduzi a Carla numa sessão e juntas tivemos essa experiência com Lilith, né, através dos nossos sentidos sensoriais, da nossa mediunidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes, eu quero muito que a Carla traga a história dela, ela conta sobre a sua trajetória e tudo mais. Vocês vão entender o porquê, para você acessar essa energia de Lilith, você precisa percorrer um caminho. Primeiro, para depois você chegar lá. O que que é Lilith? É independência feminina, empoderamento. Então, todas nós mulheres possuímos essa característica dentro de nós, mas tudo isso foi massacrado, né? Foi tirado da gente. A submissão feminina veio junto com essa ideia do patriarcado, que é o que? Calar mulheres, né? Trazer as mulheres para elas não serem humanas, né? Somos desumanizadas para a gente pertencer, né, ali a alguém. É sempre alguma figura masculina, é o pai, é o marido, então como se a gente fosse um objeto, né? Um adereço, tanto que as pessoas falam assim: "Ah, a mulher do fulano". E ao contrário, você não vê ele é o homem da fulana. Então, é sempre a mulher de alguém. Isso de ser a mulher de alguém, de uma certa forma, para mim, perde um pouco da sua identidade.
a mulher do fulano, a pessoa nem nome tem. Mas assim, a gente vai falar sobre muitas coisas. A Carla é terapeuta, eu vou pedir para a Carla se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, que ela trabalha com várias coisas legais e tudo mais, e contar um pouquinho da sua história. Carla, você pode se apresentar para gente, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Primeiramente, agradecer, Paola, essa oportunidade de estar aqui, de poder trazer, né, um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que muitas mulheres aqui vão se identificar, e também trazer a energia de Lilith, a verdadeira energia de Lilith, né? Eu sou terapeuta energética, trabalho com leitura de campo vibracional, trabalho com a mesa radiônica quântica, sou cartomante, trabalho com magia também, e eu percorri uma longa estrada até chegar aqui, né? Eu sofri muitas coisas na minha infância relacionadas ao meu pai, e isso me trouxe muitas feridas, né? Feridas de dependência emocional, feridas de rejeição, uma perda de identidade, né? E ao longo da minha vida eu sofri muita dependência emocional diante de relacionamentos, muitos relacionamentos tóxicos, onde eu me perdi dentro desses relacionamentos, onde eu acabei aceitando coisas que nenhuma mulher deveria aceitar. Eu entrei no terreiro, né? Participei durante 2 anos, depois eu tive o meu filho, e aí eu decidi ficar esses primeiros anos somente cuidando dele. E eu retomei os estudos, comecei a estudar mecânica quântica, foi maravilhoso, fiz bastantes amizades, tive uma grande experiência com a questão energética, com a base do universo, e isso me deu uma vontade de abrir o meu campo para outros estudos. E eu tava assim, gente, com o que eu vou trabalhar? Eu preciso encontrar algo que eu goste de trabalhar, né? Eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas, isso foi algo que eu sempre carreguei dentro de mim. E aí, dentro de muitos desses estudos, né, eu conheci a radiestesia, comecei a trabalhar com a radiestesia, fiz curso. Eu já tinha feito um curso anteriormente de baralho cigano, só que eu não trabalhava. Até uma grande amiga me incentivou a trabalhar com baralho, me incentivou a trabalhar com a radiestesia. Foi onde eu iniciei a minha jornada. Aí eu fiz um curso de magia para me aprofundar. Eu já sabia trabalhar com magia, mas eu ainda não praticava para outras pessoas. Fiz esse curso, me aprofundei. Eu fiz o curso de leitura de campo vibracional, foi onde eu conheci essa deusa maravilhosa. E cá estamos aqui, né? O meu objetivo maior é ajudar mulheres a serem independentes, a resgatarem a sua força interior, a se curarem, a terem força para serem quem elas realmente são, né? E eu sempre tive, assim, uma curiosidade sobre Lilith, né? Eu ouvi algumas coisas sobre Lilith, mas eu tinha um certo receio sobre ela, porque eu já não tinha tanto essa visão cristã, né? Eu nunca acreditei muito no cristianismo, mas eu tinha um receio, um medo, né? E eu achava que era somente por conta da própria força que a Lilith carrega, né? Da energia dela. Eu falava, nossa, é uma energia muito caótica, que ela vem derrubando tudo aquilo que tem que ser derrubado, e eu tinha muito medo de mexer nisso. Foi onde eu descobri, né, o motivo que eu tinha tanto medo da energia de Lilith, né? E a gente vai se aprofundar nisso na hora que a gente for falar do nosso encontro, né, com os registros akáshicos. Carla, obrigada. Vamos falar um pouquinho aqui com as pessoas que entraram. Alessandra, obrigada. Vitor, algumas pessoas são suas amigas, né? Falaram aqui, ai, Carla, vem aqui te ver e tal. Muito obrigada. Vamos continuar aqui na live, porque, nossa, muito conteúdo incrível. Então, porque eu convidei a Carla para isso? Olha que interessante. A Carla, eu e ela, né, criamos ali um laço, uma sintonia, né? Nos identificamos em muitas coisas. E eu e a Carla, a gente conversa sobre várias coisas. Aí um dia, a Carla postou sobre o trabalho dela, né? Que ela trabalha com pombagiras. Ela faz muito esse trabalho magístico também, que é muito legal. Faz o oráculo de Exu, né?
Aí eu respondi o status dela. Eu falei, nossa, você tá com uma cara de Lilith. Aí ela foi e falou isso. Nossa, mas eu sinto isso também, Paola, mas eu não quero mexer com essa energia, não. Ela é muito avassaladora. E dananana, tudo bem, e passou. Aí passou um tempo, uns meses mesmo. Eu novamente a gente conversando sobre várias coisas, aí chegou nesse ponto. Falei, nossa, eu tô sentindo em você novamente essa energia de Lilith. Aí nisso, olha que curioso, ela falou as mesmas coisas. Ai, deixa ela lá no cantinho, porque eu acho que a hora que eu mexer com isso, nossa, a Lilith, ela traz uma energia de ruptura. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Aí nisso, a Carla mandou um áudio que eu não escutei. Aí eu embaixo mandei outro no mesmo tempo. Falamos as mesmas coisas. Eu falei que eu estava sentindo uma energia nos meus olhos, assim, uma vontade de chorar, mas não era um choro de tristeza. Pelo contrário, era um choro de alegria, tipo um despertar, sabe quando você desperta para algo e você, nossa, você percebe assim, nossa, eu enxergava as coisas de um jeito e não é bem assim. Eu não sei nem passar por palavras o que eu senti, mas foi uma coisa muito boa, uma energia assim, gente, não tem como passar por palavras. E nisso a Carla falou a mesma coisa no áudio. Nossa, eu tô sentindo uma emoção nos meus olhos, uma vontade de chorar. Mas não é um choro de tristeza. Eu falei, Carla, olha isso, olha o seu áudio, olha o meu. Falei, olha só, vou te fazer um convite, vamos fazer o acesso aos registros, vamos entender essa energia de Lilith. Que eu comecei a sentir a presença dela muito forte. Porque eu, Paola, eu sou médio sensitiva. Então, como médio sensitivo, eu acabo tendo um pouquinho de cada coisa. Quem tem essa sensibilidade. Então, tem a clarividência, né? A audiência, a sensibilidade corporal, a sensibilidade de uma maneira geral, claro, sensitiva. Então, depende, sabe? Aí, hoje em dia, como eu trabalho muito com isso, eu sei sentir. Né? Eu aprendi a sentir, que sentir todo mundo sente. Mas eu aprendi a decodificar o que eu sinto. Aí, eu comecei a sentir muito forte. E vem na nossa tela mental uns pensamentos, assim, olha para isso, olha para isso. Então nós decidimos, né, marcamos acesso aos registros, mas antes de chegar lá, falar sobre Lilith, é isso que a Carla falou, ela nunca teve uma visão cristã, mas eu acho que eu já tive. Eu não sou, assim, nada com cristianismo, mas eu acho muito engraçado como o cristianismo, a religião cristã, ela parece que entra na sua mente, você não precisa frequentar. Você não precisa nunca ter ido. Eu, no caso, já fui. Eu já fui coroinha de igreja, eu já fiz catecismo, né? Eu fiz a primeira comunhão, fiz tudo, só não fiz a crisma. Já fui em diversas igrejas, mas mesmo uma pessoa que nunca foi, o cristianismo ele é predominantemente ainda um arquétipo muito forte, principalmente no Brasil. Então a gente se influencia, é normal, né? Que chamamos de inconsciente coletivo que o Jung trouxe pra gente. Então a gente, querendo ou não, é uma energia que é emanada e a gente capta, não tem como, e a gente repete sem perceber. Então, o que que eu já tinha escutado de Lilith? Que Lilith era um demônio, né? Que Lilith era, como falam das pombagiras, né? Contra homem, que vai destruir tua vida. Só que é justamente ao contrário. A Lilith, ela não quis se submeter. Por quê? Isso de submeter é algo que vem do cristianismo. Não é de submeter de só de inferior. Eu vejo como inferior. Mas é como se você tivesse que se deixar de ser quem você é para poder seguir alguém, sabe? Seguir a vida do outro. Então, a vida do outro é como se fosse a sua, e a sua mesmo não importa, só para poder ali, ó. A mulher precisa gerar, dar filho, cuidar de tudo, menos dela. Então, infelizmente, o patriarcado traz essa pegada, né? Então, a mulher que não quer ter filho, ela é julgada. Então, a gente inconsciente, a gente quer pertencer, a gente quer arrumar um relacionamento, a gente acaba querendo construir essa família. Não que não tenha que ter família, não é isso. Mas não essa ideia de família que trazem pra gente, da gente se abandonar para poder viver, né? Como assim? A mulher do fulano. Parece ter um adereço, né? A mulher do fulano. Igual escolher uma peça de carne no açougue. Pega essa carne que é boa aqui, essa que não serve. É assim que os homens fazem com as mulheres, né? Esses homens que acabam sendo machistas, né? A mulher depois de 30 não dá para casar. Essas coisas que a gente escuta na internet. Então a Lilith, ela vem tirando isso tudo. Não, gente, nós somos seres humanos igual os homens, somos iguais, somos independentes, temos os mesmos desejos, queremos, né, arranjar alguém, mas alguém que tem uma compatibilidade de alma. Então, essa é a pegada. E as pessoas falam sobre pombagiras, né? Que pombagiras são contra homens, a casamento. A pombagira, ela te tira de um relacionamento tóxico que não é para você. Então, ela não é contra o relacionamento, ela é contra um relacionamento abusivo, aonde você tá num relacionamento que não tá sendo bom para você, sabe? Você tá perdendo tempo, gastando a sua saúde, a sua vida. Então, é sobre essa energia de Lilith que é totalmente foi totalmente abafada. Então, é tanto que não falam muito de Lilith, né? Ah, Lilith sumiu, foi expulsa do paraíso e sumiu.
Não é verdade. Ela é tão independente, eu não acredito nem que ela foi expulsa. Ela mesma se retirou daquele lugar, né? Aí traz a história da cobra falante, que dizem ser Lilith, que queria comer ser Eva e tudo mais. Até acredito que isso tem um sentido que ela quer mostrar. Nossa, essa vida que você quer pra você, você viver submissa, sem desejo, sem vontade própria e tudo mais. Então, ela é o empoderamento feminino. Então, que relacionamentos ela vai querer que você tenha, lógico, vai te ajudar a ter, mas já ser um homem, né, um parceiro que te respeita, que te ame, que te valoriza, não ao contrário, sabe? Então, assim, é muito uma relação de igualdade, é de equilíbrio do feminino e do masculino, porque o jeito que a estrutura social molda não tem um equilíbrio. É só um lado que é favorecido e o outro não é, sabe? De uma certa forma, eu percebo que as mulheres são escravizadas, essa é a minha opinião. E, Carla, você quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu quero. Muitos dizem, até pessoas que cultuam Lilith. Ai, Lilith odeia homens. Quem é homem não pode cultuar Lilith, né? Eu não vejo dessa forma. Até antes de ter esse encontro com a Lilith, o que eu sentia, né? Que a Lilith, ela é contra a opressão, contra o machismo, contra o patriarcado. Homens podem sim cultuar Lilith, tá? Desde que tenham pelo menos um mínimo de respeito às mulheres, porque quando o homem vai cultuar, ele vai entender sobre Lilith, ele vai conseguir curar o seu sagrado feminino, ele vai conseguir equilibrar o seu sagrado feminino com o seu sagrado masculino, vai conseguir entender sobre a força das mulheres, respeitar cada vez as mulheres, porque nós mulheres, sem nós o mundo não ia existir, né? E Lilith tem uma força muito forte ligada ao empoderamento, muito ligada ao autodomínio, à integração das sombras, né? Gosto muito de falar sobre as sombras, né? Porque a Lilith, ela mostra, né? É o que eu falo, trazer luz para a sombra é você ter consciência que você tem uma sombra. Quando você integra essa sombra, é quando você domina e equilibra aquela sombra. Vou dar um exemplo até sobre inveja. Muitas pessoas têm inveja. Como que eu enxergo a inveja? É você reprimir os seus desejos. Então, quando você vê uma pessoa, vamos supor, uma outra mulher bonita, que se cuida, que faz o que quer, e você sente inveja dela, aquilo está espelhando o quê? Você está se oprimindo. Você está reprimindo os seus desejos. Então, quando você traz luz para essa sombra, né, para a sombra da inveja, você tem consciência que você tem essa inveja, você pode entender o porquê. Nossa, eu tenho inveja porque eu estou reprimindo. Aquela mulher, ela, às vezes, ela vai representar aquilo que eu gostaria de ser. Então, Eu não aceito. então você vai viver aquilo que você tem vontade, você vai ser aquela mulher que você deseja ser, e aí você não. E essa inveja ela já não vai mais fazer parte de você. Porque você integrou essa sombra, você olhou para essa sombra, você está vivendo aquilo que você tem que viver, você não está reprimindo nada, porque nada mais é a sombra do que você reprimir algo dentro de você, né? Então Lilith, ela vai mostrar isso para você, e em muitos momentos isso não é fácil reconhecer as nossas sombras, não é fácil a gente olhar para o espelho e ver o que realmente está refletindo na gente, mas é necessário, né? É necessário a gente cultuar a nossa verdade, acima de tudo. Claro que a gente vive em sociedade, a sociedade tem regras e tudo, mas isso não impede da gente ser e viver aquilo que a gente veio para viver e ser, né? E Lilith traz essa força, traz esse empoderamento, traz essa soberania, o autoconhecimento. Então é uma energia muito boa, ela é uma energia forte. Forte. Realmente é bem avassaladora. E é por isso que eu sentia tanto medo dessa energia. Por mais que eu não entendesse exatamente, foi o ponto X que a gente chegou. Porque eu tinha medo de olhar para tudo isso, né? Eu olhava sim, claro, já há um tempo que eu venho trabalhando em minhas questões, mas é aquele fundinho, sabe aquele fundinho que às vezes fica, ela toca na sua ferida, ela vai tocar na sua ferida, mas não para te ver mal, mas para você olhar para ela, para você ver a sua dor, para você curar a sua dor, você precisa ver a sua dor, você precisa sentir realmente a sua dor, né? Perfeito, Carla. O que a Carla trouxe aqui, que eu tinha até já estava me esquecendo, a Lilith, ela pode ser representada pela serpente.
A serpente, ela representa a ciclicidade feminina, ela representa essa energia feminina, esse equilíbrio. Quando você faz a subida da Kundalini, é como você vem lá de baixo e vem subindo. Você integra tudo isso, ela faz você olhar para as sombras, né? Para aquilo que está oculto e melhor. A dependência emocional, essa dependência, ela tira a gente dessa camada, mas a gente só consegue acordar para isso e se despertar quando a gente entende que a gente estava programada para isso, né? Não é sobre ter ou não relacionamentos, mas é a forma que a gente se relaciona. Então, a Lilith, ela é as sombras. E o que é a sombra? Ela representa o feminino, o sentir é o feminino, o que está negativo, né? A polaridade negativa é o feminino, o que está no escuro é a polaridade feminina, é o interno, é o oculto. Então a cobra, né, até lá no baralho cigano, ela representa o que é a sabedoria, o que está oculto. Você de repente ser uma pessoa que tem muito dom ao se expressar, tem uma boa lábia, é uma pessoa comunicativa, mas é uma pessoa também que ela transmuta o tempo todo. A cobra ela troca de pele e não retorna mais para aquelas peles. Então fala muito de daquela pessoa que, sabe, ai meu Deus, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Uma pessoa que se adapta fácil às coisas, sabe? A cobra ela passa em qualquer cantinho. Então, fala muito dessa energia feminina. E a Lilith, ela foi oculta da história justamente por isso. Porque assim, gente, não existe nada errado, tá? Eu tenho certeza disso. Acho que tudo precisou acontecer. Mas, se você estudar mitologia, você sabe que a história do mundo sempre foi assim. Para dominar uma nação, o que que eles faziam? Eles invadiam e queimava toda a cultura e colocava deles em cima e matava todo mundo que era muito inteligente para poder não confundir as pessoas. Então, como a energia feminina, ela é a energia que cria, o feminino ele que gesta, o feminino ele nutre, ele tem uma capacidade de sentir, né? Então ele consegue perceber o que passa, né, despercebido e tudo mais. É esse mundo interno. Então, para o patriarcado conseguir, né, manter a sua estrutura, ele tinha que tirar de jogada quem atrapalharia. E isso é Lilith. E ela, a gente vai chegar agora nesse lugar, ela revelou pra gente muita coisa nos registros acásticos que eu vou falar agora. Por isso que eu pedi para vocês ficarem até o final. Então, essa energia do empoderamento feminino, você só consegue acessar quando você passa pela dependência emocional também, que é que todo mundo passa, tá, gente? Eu acho muito difícil uma pessoa nunca ter tido, porque as mulheres, elas são ensinadas a sempre a romantizar as coisas, a encontrar um príncipe. Os homens, eles não veem o relacionamento da mesma forma que as mulheres veem. Então, a gente idealiza a vida toda, casar, construir uma família. Então, isso gera um tipo de dependência que muitas pessoas, às vezes, querem só para preencher um protocolo, sabe? Porque julga, nossa, não casou, a gente não escuta a vida toda, ficou pra tia, ninguém vai te querer. Na época das nossas avós era assim, ó. Você não sabe cozinhar, o homem não gosta de mulher preguiçosa que não sabe cozinhar, que não sabe limpar, não vai arrumar marido. Olha como que era a visão. Se você não soubesse cozinhar, limpar uma casa, você não ia arrumar um marido. Ou seja, se você não fosse uma empregada, né? Então a Lilith, ela é o oposto disso. Ela é a mulher independente. E os relacionamentos, para mim, é muito mais saudáveis quando tem independência. Sabe? Porque o homem, a gente acha que a mulher depende do homem, assim, financeiramente, mas o homem depende da mulher também. Porque ele se casa para ter alguém para cuidar da casa dele, cuidar dos filhos dele. Ele só paga as contas, tudo limpinho, comida feita. Nossa, é muito fácil, né, casar assim também. Até eu quero casar com uma mulher, imagina, chegar em casa, comida feita, a louça eu não preciso lavar, só pagar as contas, daí eu quero casar com uma mulher, é mais fácil. Então, um relacionamento saudável, as pessoas elas têm compatibilidade de alma. Então, eu fiquei com aquela pessoa porque eu realmente senti uma coisa por ela. Não é porque ela tem dinheiro ou não tem, sabe? É porque a gente ali sentiu algo diferente. Vamos construir uma vida juntos. Mas, assim, de uma certa forma, o que a Carla até falou que eu vou querer que ela traga rapidinho. De uma certa forma, a independência ela precisa ser moldada. Porque se você for independente demais, você também não olha para o outro. Você quer só fazer as coisas só o que te convém, né? Você olha só para si. Então, no relacionamento é independência, mas entendendo que você tem uma vida com uma outra pessoa e juntos pensa sempre na melhor, o melhor a fazer, né? Dentro do relacionamento que fique melhor para os dois, não para um lado só. Então, a Carla falou isso para mim no áudio, eu achei muito interessante, né? Que ela falou que a dependência ela precisa existir, mas precisa ser moldada, né? Exato. Fala um pouquinho como você falou, que eu achei muito interessante. Eu sigo a Aliança Divergente, né? Então eu aprendo muito por lá. Eu gosto de estudar bastante coisa, gente. Eu não sou de ver uma coisa só. Eu gosto de estudar para criar
a minha própria visão sobre as coisas, né? E eles falam muito lá na Aliança que você precisa ter uma certa dependência emocional no seu relacionamento, mas não a dependência emocional no sentido de depender exclusivamente da pessoa para existir, mas essa dependência no sentido de tomar decisões, no sentido de ver em conjunto o que é o melhor para o casal, mas sem deixar de ser independente, porque a pessoa tem que ter a vida dela, a pessoa tem que ter os sonhos dela. Senão, um fica só dependendo do outro, vira. É como se. Eu não acho que um casal tenha que ser um só. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que um casal são duas pessoas que olham juntas para o mesmo lugar e caminham juntas, né? E cada um precisa da sua independência, porque senão se perde, né? Mas não é bem, você tinha até falado, não é bem uma dependência emocional, mas é uma cumplicidade, eu acho que seria isso. É ter uma Isso. cumplicidade, porque se você tem muita independência, cada um vai acabar olhando só para si, e o relacionamento vai deixar de existir, vai deixar de fazer sentido, né? Mas eu acredito que para um relacionamento realmente dar certo, o feminino e o masculino de ambas as pessoas tem que estar muito bem equilibrado, curado, ou pelo menos, assim, grande parte já curado, um vai auxiliando ali o outro em sua própria jornada, e os seus objetivos, até em questão de família, questão de moradia, muita coisa tem que bater, porque senão um quer uma coisa, o outro quer outra, e acaba que cada um vai seguindo o seu próprio rumo. Então, não é somente ter o feminino e o masculino curado, ou grande parte já, né, percorrido ali, mas os seus sonhos, seus objetivos, jeitos, tem que ser muito ali parecido, né? É igual uma pessoa igual a gente, né, que trabalha com espiritualidade, que tem sede de conhecimento, que se lapida, que se cuida. Como que vai arrumar uma pessoa que não estuda, não quer saber de nada, não se cuida, só pensa na vida material e esquece da espiritual? Não, não tem como. Não tem como dar certo. Porque a pessoa, vamos supor, a mulher, ela vai estar estudando, ela vai estar se cuidando, ela vai estar se lapidando, né? Ela vai ter alguns momentos que ela vai querer estar estudando no seu tempo livre, vai querer fazer uma meditação. E a outra pessoa não vai dar bola, não vai se cuidar e não vai ter sintonia, não vai ressoar uma energia com a outra, né? E uma coisa interessante também, vamos supor, colocar a mulher no caso, a mulher que sofre de dependência emocional, ou ela vai atrair uma pessoa que também tem dependência emocional, ou ela vai com certeza encontrar uma pessoa que ou é narcisista ou tem traços narcisistas, porque um vai complementar o outro. Né? O narcisista, ele precisa de uma pessoa para depender dele e o dependente precisa de uma pessoa para depender. Controle. Isso, Geralmente arranja um controlador que te controla, isso, entendeu? Que o controlador ele precisa de uma pessoa dependente. Se você for exato. livre, não ia dar certo. Mas aonde eu quero chegar aqui, que a gente já vai entrar agora no acesso à Lilith. Mas os relacionamentos, infelizmente, é sempre a mulher se anulando para entrar numa relação. Por exemplo, eu tenho os meus sonhos, a minha profissão. Então, às vezes, eu vejo que as mulheres deixam de lado os seus sonhos para viver o sonho do marido. Cuidar da casa, mesmo sendo terapeuta, por exemplo, usar a terapia, mas tem que cuidar da casa, cuidar do filho, o cara só trabalha. Entendeu? Aí fica uma coisa muito mais pesada. Ou então ela tem que abrir mão das suas coisas para poder fazer o que o marido quer. Sempre a mulher que tem que ir atrás do homem, sabe? Se o marido tem vontade de morar fora do país, a mulher vai. Agora, ao contrário, eu não vejo. Então, a mulher que abre mão, vamos supor, tinha vontade de morar fora do país e casei. Eu não vou porque eu casei. Eu percebo muito isso vindo das mulheres. E, ao contrário, eu vejo que os homens eles seguem e a companheira vai atrás. Então, a Lilith, ela vem romper isso mesmo. Você pode ter relacionamento que for, mas você não pode se abandonar, eu acho que é a palavra. A sua prioridade é a sua vida, os seus sonhos. E a pessoa que está contigo, ela tem que somar nisso. Se a pessoa não está somando, terminar não é o fim do mundo, gente. Eu vejo às vezes as pessoas com uma dificuldade em encerrar ciclos, parece que é o fim do mundo separar, só que tem bilhões de pessoas no mundo. Então, quando você entende que encerrou um ciclo e você se permite sair dele, provavelmente mais na frente você vai conhecer uma pessoa muito mais alinhada com o seu jeito, que te faria muito mais feliz. Inclusive, fala isso no livro de Telos, que as pessoas insistem em relações ali, porque esse negócio tem que ser para sempre. Ai, que teve filho. Ai, que não sei o quê. Mas se não tá dando mais certo, vai ficar mantendo o negócio ali para quê? Sabe? Aí, só que muitas mulheres às vezes ficam por conta de uma dependência financeira, porque as mulheres não são estimuladas a prover. Quem é estimulado a prover é o masculino.
Então, naturalmente, as mulheres possuem essa dificuldade. E quando a gente leva para a área da terapia, né, muitas terapeutas têm dificuldade de cobrar porque acham que tem alguma coisa a ver com o espiritual e não se cobra. E começa um bando de crença que vem sempre do cristianismo. Ou seja, o cristianismo apagou Lilith propositalmente, porque ela seria uma ameaça. Ela derrubaria essas estruturas sociais que prevalecem os homens, entendeu? E se você parar para pensar, todo mundo fica adoecido. Porque o homem também ele não equilibra o seu feminino, ele é ensinado a não chorar, a ser forte o tempo todo, dar conta de tudo. Porra, é difícil dar conta de tudo, sabe? Então eles não conseguem sentir, porque é uma resistência em sentir, porque acham que é coisa de mulherzinha. As pessoas não usam, é um viadinho, usando o viadinho como termo de ofensa. Então, agora eu vou chegar no acesso, gente. Queria trazer isso um pouquinho. Então, como é que foi o acesso, né? Eu conduzi a Carla ali nos registros e tudo mais, ali te veio. Isso que ela veio, a gente sentiu e viu a energia dela muito boa. Eu senti uma energia de luz, né? Uma coisa assim. Deixa eu explicar para vocês. O sentir, ninguém te engana. A visão pode te enganar. Pode muito bem ver um espírito, né, vestido de luz e não ser nada daquilo, mas o sentir é o seu combustível, porque ninguém consegue enganar o que você sente. Então você tem que levar a atenção para o sentir. Então ali a gente se aproximou e a gente sentiu essa coisa muito boa, uma coisa assim, uma energia, a gente não sei nem explicar por palavras, uma emoção, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Sabe, uma energia de união, de amor. E o que é os registros acásticos, né? Ele é o éter, a quinta dimensão para cima. Então, nos registros acásticos, quando a gente faz um acesso a eles, né? Eu entro em contato com a minha egrégora espiritual, que é o Pena Branca, que está comigo. Então, tem um passo a passo e é um trabalho da luz. Ou seja, o que não está na luz não se aproxima. Não tem como, não teria sintonia. No mundo espiritual, tudo é por sintonia. Então, o que não vibra na quinta dimensão não chega. Ou seja, a Lilith se apresentou e ela já mostrou tudo que é o contrário do que dizem, como se fosse uma energia ruim, né? Uma coisa escura, mas o obscuro é porque ela trabalha nas sombras. Ela trabalha nas feridas profundas. Ela trabalha nessa dor. A mulher que passa por uma ruptura, por perdas emocionais, uma tristeza, se cultuar a Lilith, você vai sair disso. Perfeitamente. E o que ela trouxe pra gente? Que ela é uma guardiã do feminino, é como se ela fosse a líder das pombagiras, vamos trazer assim dessa forma. Então, as pombagiras é como se as pombagiras, os espíritos pombagira, né? Que nós somos espíritos, ou seja, se eu desencarnar e eu me tornar uma pombagira, vamos dizer assim, eu vou pertencer à falange de Lilith. Então, como se a Lilith ela fosse ali, junto com Hecate, né? A gente sentiu isso também. Tanto Lilith, tanto Hecate são guardiães do sagrado feminino. E são essas sacerdotisas das pombagiras, vamos dizer assim. Então, as pombagiras também é a mesma coisa. Todo mundo possui a sua pombagira. E a sua pombagira, ela quer o melhor para você, né? Sabe? Então, quando a gente cultua e permite elas trabalharem na nossa vida, as coisas se mudam drasticamente, como a Carla trabalha com a pombagira do Cabaré, Maria Padilha do Cabaré. E foi também através da leitura de campo que eu fiz para a Carla, né? A gente fez umas trocas e ela se apresentou e falou as coisas lá que precisava falar para a Carla. E a partir daí a Carla se conectou de uma forma com essa pombagira e ela tem feito trabalhos. Eu percebi resultado. As pessoas, as clientes dela têm resultados maravilhosos. E é esse resultado que eu tô te falando. Ela te traz uma energia de empoderamento, sabe, de confiança, porque às vezes as mulheres, por serem mais sensíveis, nós temos a insegurança. Isso é muito a ver com uma polaridade mais feminina. Então nós temos medos, inseguranças, então elas trabalham esses sentimentos para você confiar e você entender que tem um amparo que não vai te deixar desamparada, a tua espiritualidade, a tua pombagira, e te traz também um magnetismo pessoal, que é onde você vai, você, né? É uma energia assim, gente, você fica com um brilho diferente. Então, achei muito legal esse trabalho, entender um pouco desse acesso. Eu vi a Lilith, né? Ela mostrou a maçã e tudo mais. E eu vi a maçã com sangue. Depois eu entendi o que era esse sangue. A mulher, ela é menstrua. A mulher, para ter filho, sangra. Então, esse sangue era representando essa energia feminina, essa energia vital. Sabe? É como se fosse um símbolo assim, ó, de um renascimento da energia feminina, simbolizado pela maçã e pelo que realmente é a energia feminina, que é uma coisa avassaladora. Uma mulher, ela não tem que se submeter. Não adianta que, mas não é isso que quer dizer uma outra coisa. Falam que, na verdade, é sob a mesma missão. Então, por que o nome está submissão?
trocasse o nome. Porque uma palavra escrita de uma forma errada muda toda a interpretação. E tudo é arquetípico. A palavra submissão ela é carregada de inferioridade, submeter-se. Então tem que ser submissa ao meu patrão, claro, né? Não é, eu não vejo como uma igualdade, você vê? Só cada um fazendo a sua parte. Eu não vejo dessa forma. Se é sob a mesma missão, então não deveria ser. A mulher tem que estar sempre sob a mesma missão. Ou seja, tinha que estar escrito de uma forma diferente, que relacionamentos é um pelo outro. A mulher, por ser mais sensível, ela vem na frente. E o masculino, na verdade, o que é o masculino? Ele vai na frente para proteger o feminino, por isso que ele tem a força. Então, o feminino é mais sensível, o masculino vai na frente e protege o feminino. Não é do jeito que trazem, sabe? Trouxeram tudo fora de lugar. A mulher é submissa porque o homem é o líder, não sei o quê. As pessoas trouxeram a figura do homem como Deus. Tanto que o Deus é pai, né, para a sociedade. Ninguém fala deusa. E Deus também não tem como ser só a polaridade masculina, porque quem cria é quem? É o feminino. O feminino gesta, ele cria. E se a energia criadora, né? Quem criou o mundo é uma energia criadora, ou seja, quem cria é quem? O feminino e não o masculino. Então, o que eu acho? Que é a junção desses dois. O feminino criou e o masculino deu um sopro, sabe? Tanto que na mitologia africana dizem que a Nanã é essa criação. A Nanã veio do barro, sabe? Aí no cristianismo já trouxe uma figura masculina, tirando o feminino de jogada. Sempre colocando o feminino numa posição inferior, menos importante. A mulher falou com a cobra, a mulher induziu Adão ao erro, a mulher, por causa da mulher, Sansão morreu, mas sei lá quem, Davi, sei lá mais quem. Sempre é a mulher que foi culpada por alguma coisa trágica. Então, isso inconsciente, as pessoas acham que a mulher só faz merda, o homem tem que mandar. Então, às vezes eu parando para pensar aqui, gente, os homens, tem muitos homens incríveis, eu conheço vários que eu admiro muito, mas eu tô falando aqui de um homem machista, um homem que nasceu nessa facilidade, eu entendo eles. Imagina, acho que se eu fosse homem, de repente eu também seria assim. Eu nasço numa sociedade que me favorece, eu vou mudar para quê? Entendeu? Então aqui só tô trazendo um perfil, não é julgando, condenando ninguém, pra gente perceber. Então, assim, aí o homem, ele é colocado como Deus, né, superior, então ele acha que a mulher pertence a ele. Porque pela lógica, saiu da minha costela. Se a mulher saiu da minha costela, então ela pertence a mim. Então, naturalmente, o homem enxerga a mulher como posse, como objeto. Por isso que a gente vê feminicídio. Sabe? O feminicídio, a taxa mais alta, eu postei nos meus stories, é mulheres casadas evangélicas. Porque o que a religião ensina, a mulher só da costela do Adão, entendeu? Então ela pertence a ele. Saí do homem, então eu pertenço a ele. A minha vida não é minha. Eu nasci para poder servir. E as mulheres têm essa característica de querer servir o tempo inteiro. Tanto que a gente é doutrinada a lutar. A mulher tem que lutar. O homem faz um monte de coisa, mas a gente tem que lutar. Lutar para quê? Se tá te desgastando emocionalmente, tá te adoecendo, você não tem que lutar nada. Porque nós não somos né, reparadoras de ninguém. Não somos psiquiatras, psicólogos, sei lá, até quem é terapeuta, as pessoas só mudam se elas quiserem. Se você perceber que não está acompanhando o seu ritmo, você vai insistir para quê? Perder anos da sua vida? Sabe? Poder não educar um homem que era para agir como adulto e não age, age como uma criança. Porque segundo os Red Pills, o homem ele é cachorro. Eles falam assim mesmo, eu tô falando a fala deles, tá? O homem age que nem cachorro, o homem age que nem criança. Mas eles não são crianças, são adultos. Então, se agem ainda com a mentalidade infantil, só mostra que eles não amadurecem. As mulheres amadurecem pela essa cobrança social. Desde cedo a gente é cobrada, não pode sentar com a perna aberta, não pode fazer isso, menina não faz isso, é feio. Então, desde cedo a gente é condicionada a fazer o certo. A fazer o certo o tempo inteiro, não pode errar, não pode falhar. Então a gente amadurece mais cedo, porque a cobrança é maior. E ao contrário, não tem. Tanto que as pessoas falam que o filho é da mulher. Isso é coisa de homem. A gente só pode engravidar uma vez por ano e a gente que toma remédio. O homem pode engravidar infinito, não existe método contraceptivo para ele, sendo que o remédio nos faz mal. Qual é a lógica, sabe? Então a Lilith, isso tudo que eu tô falando, gente, faz parte da energia de Lilith. Ela vem fazendo você questionar essas coisas e você, com a sua lógica, perceber que a gente vive numa ilusão. A gente vive numa desigualdade e a energia dela é de quinta dimensão. Igualdade, a gente está caminhando para uma nova era e nova era não vai existir mais isso. Então não vai ter nem machismo nem feminismo. Por enquanto, o feminismo é necessário, porque as feministas elas vêm bater mesmo.
sabe? Quem estudar a energia de índigo vai entender o que eu tô falando. Os índigos era uma energia dessa, que vieram quebrar estruturas sociais. Então, eles enfiaram o dedo na cara, bateram também, fizeram. E hoje a gente vive uma liberdade graças aos índigos que vieram na grande massa nos anos 70. Da mesma maneira, eu vejo as feministas, que eu me intitulo uma feminista. Mas diferente do que, sabe? Às vezes eu não gosto de falar muito esse nome, porque tem algumas coisas que eu não concordo, mas não é a causa feminista. É o que as pessoas distorcem, enfim. Tudo que entra na mão do ser humano, ele acaba embolando as coisas. E a Lilith, ela é essa energia mesmo. Essa energia de cura. Para todos os lados, para os homens também. Porque um homem com seu feminino, aquele homem que sente, que se permite sentir, ele vai querer uma companheira, né? Ele não vai querer uma substituta da mãe. Ele vai querer uma companheira. Nossa, eu gostei dela, sabe? O Freud já falava isso, que a gente escolhe as pessoas como se fossem nossos objetos. Por que você quer alguém? Ah, eu quero alguém para eu ficar sozinha. Ah, eu quero alguém, sabe? Ah, eu quero uma pessoa que seja assim, assado. Ó, ela não pode ser assim, ela tem que ser assado, não, não, porque eu quero ter um filho. Então a pessoa é teu objeto, né? Você vai qualificando como que a pessoa tem que ser, mas em nenhum momento você enxerga o outro. Então a energia da Lilith é para os dois lados. A gente olhar para a pessoa, nossa, eu senti uma coisa diferente, quero tentar, mas assim, essa, como a Carla falou, uma cumplicidade. Desde o momento que eu decidi entrar num relacionamento, lógico, eu tenho que pensar na pessoa, eu tenho que levar meus planos para ela, tem que ser uma pessoa que eu possa me abrir, falar dos meus planos, ser meu amigo além de tudo. Agora, se eu tô num relacionamento que eu tenho que deixar os meus sonhos de lado, e sonhar a vida do outro, isso já não é relacionamento, é dependência e é submissão errada, onde você se desumaniza. Então é isso, passar agora a bola para Carla, que eu falei bastante, para Carla trazer também o que ela sentiu no acesso e a gente já finaliza a live. Bom, para mim foi incrível, né? A gente iniciou, eu estava muito ansiosa, estava muito, extremamente ansiosa. A Paula até sentiu, já fez uns comandos ali para diminuir um pouco a ansiedade. E ela foi me conduzindo, foi extremamente leve, né? Assim, forte e leve ao mesmo tempo. E quando a gente chegou em Lilith, eu vi ela vindo assim, com um vestido preto, bem bonito, o cabelo assim no rosto, mas eu não vi uma coisa escura, uma coisa densa. Eu senti uma energia muito forte e também uma energia de luz, uma energia de renascimento, uma energia, sabe assim, de impulsionamento, né? E depois ela me conduziu, né, a olhar no espelho e foi bem chocante, porque quando eu me olhei no espelho, eu vi como se o meu rosto, assim, ó, fosse caindo em ruínas. Tava em ruínas. Depois eu vi água, um monte de água, água descendo para tudo quanto é lado, e depois eu vi uma luz. Não conseguia nem ver o meu rosto direito, eu via, mas era luz. E até a Paula me ajudou a entender, né, que para a gente conseguir mudar, a gente precisa desconstruir muita coisa, a gente precisa sentir essas emoções, depois trazer luz para isso. E realmente é assim que a Lilith trabalha. Ela vai realmente varrer o que tiver que varrer. O que não tiver certo na sua vida, pessoas, comportamentos, hábitos, situações, crenças, ela vai tirar de você. Não é que ela vai tirar, ela vai te mostrar e aquilo vai te incomodar tanto que você não vai aguentar mais permanecer daquele jeito. Né? Você vai entender que você precisa mudar, que você precisa olhar para suas feridas, você precisa viver, né? Viver, ser feliz, né? Nós que somos mulheres, a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa energia do maternar, do cuidar, e a gente precisa saber trabalhar isso bem, senão a gente vai entrar, né, na dependência emocional. Mas a gente precisa trazer esse maternar, esse cuidar pra gente, porque às vezes a gente quer cuidar tanto do outro, né, cuidar tanto do outro e se esquece da gente. Então, Lilith, ela representou para mim isso daí, um renascimento, uma ruptura, e era por isso que eu tinha tanto medo da energia dela. Por mais que algumas coisas eu via que não condizia com a energia dela, apesar de não ter me aprofundado tanto, a gente que tem essa mediunidade de sentir, a gente, igual você falou, o sentir a gente não se engana, né? Então, eu sentia que um dia eu ia ter que trabalhar com ela, um dia eu ia ter que trazer para mais perto de mim essa energia, mas eu tinha medo. Aí eu entendi o porquê, porque eu tinha medo de realmente tirar o que tivesse que ser tirado, romper com o que tivesse que ser rompido. E quando eu aceitei, né, o dia que a gente até conversou, eu já comecei a aceitar essa energia na minha vida. E depois que eu fiz essa sessão dos registros akáshicos, eu realmente consegui trazer 100% essa força para dentro de mim,
Não só, assim, ter ela comigo, na minha egrégora, né? Mas dentro de mim, trazer essa força, porque nós temos essa energia, a energia do sagrado feminino. Então, para mim, ela representa muito bem esse sagrado feminino, até de uma forma selvagem. Porque a selvageria, né, claro, com consciência, não de uma forma, né, é, sem sentido, mas uma selvageria de fazer acontecer, de pôr a mão na massa, de não ficar querendo validação de outras pessoas, né? Porque se a gente for ficar querendo se validar, a gente nunca vai viver a nossa vida, porque a gente vai ver o externo, o outro, o que o outro acha, e a gente não tem. A gente não tem que ter medo de perder pessoas, a gente não tem que ter medo de perder ninguém, né? Porque o que ressoar com a gente ou permanece ou chega a outras pessoas, né? E vai ter momentos também que a gente vai estar mais sozinho, mais solitário, e tudo bem, né? Você até falou para mim, não tenha medo se você ficar mais isolada, mais quieta, se você perder pessoas. E antes eu tinha muito medo disso, né? Porque eu precisava muito de pessoas. Hoje eu não tenho essa necessidade. Ou fica comigo porque ressoa, ou tchau. Não tenho mais essa necessidade. Mas isso foi sendo trabalhado ao longo dos tempos e eu realmente consegui agora. Agora, internalizar, né, integrar essa força de Lilith. É até como Maria Padilha, né, que você fez a leitura de campo para mim e trouxe a Padilha. Quando eu participei do terreiro há 7 anos atrás, eu sentia que eu tinha Padilha, mas eu nunca recebi. Nunca recebi Padilha. Eu sabia, mas sabe quando você sabe e não sabe? E eu entendi por que ela não apareceu naquele momento. Porque eu ainda sofria de dependência emocional. Eu ainda não tinha compatibilidade com essa energia de Padilha, né? Vieram outras pombagiras antes que foram trabalhando em mim aquilo que precisava ser trabalhado naquele momento, né? E eu acho que eu acredito muito nisso, né? Porque a gente tem que se permitir, a gente tem que se permitir a vivenciar a cada dia. Vai chegar uma energia, vai chegar uma entidade, vai chegar, sei lá o que seja, um conhecimento, a gente vai se aprofundar, a gente vai se permitir, outras coisas vão chegando, né? Não ter essa ansiedade de querer saber tudo, entender tudo ao mesmo tempo, porque é um processo, né? A gente precisa limpar crenças, a gente tem que mudar o nosso comportamento, porque eu acredito muito que as entidades elas não vão ser apresentadas todas de uma vez, independente seja num terreiro, ou seja num culto livre, ou seja numa ferramenta espiritual. O que vai chegar para a gente é o que a gente precisa naquele momento, porque cada entidade, divindade carrega a sua energia, né? E que vai ressoar com a gente. Então, a Padilha, há anos atrás, eu não ressoava com ela, apesar dela já estar no meu caminho. Ela estava esperando o momento certo para ela se apresentar, para aí sim ter essa sintonia, ter essa para ressoar as duas energias, para ela poder trabalhar na minha vida. Então, eu acredito muito nisso. É uma visão minha, né? E eu sou extremamente grata porque se a Carla de agora falasse para a Carla de, sei lá, 10 anos atrás, olha, você é terapeuta, você trabalha assim assado, você tem essa independência, você é sempre aberta a novos conhecimentos, eu não ia imaginar nunca. Nunca que eu ia imaginar. Se chegasse todo esse conhecimento para mim há 10 anos atrás, não ia valer de nada, porque eu não estava pronta, eu não estava preparada, eu não estava em lapidação. Então, eu acredito muito nos processos da vida, né? Que a gente, se chega algo pra gente, a gente se abre, a gente se permite. Se aquilo não retorna, é porque a gente precisa saber sobre a existência daquilo, não negar, mas aguardar. Que outras coisas que vão chegar pra gente, é o momento certo daquilo ser trabalhado, é o momento certo da gente se abrir para aquilo e ir vivenciando, né? Muitas coisas que eu sei hoje chegaram para mim de conhecimento há um tempo atrás, só que eu não conseguia entender, porque eu não tinha essa abertura, eu ainda tinha muitas crenças limitantes. Então, hoje, eu tenho essa visão, eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou ter muito mais, você vai ter muito mais, todo mundo vai ter, mas tem que se permitir, né? Tem que se permitir, tem que estar receptivo, né? E eu espero muito que quem está acompanhando, né, está aqui ainda até agora, ou já saiu, as pessoas que vão assistir, né, tanto homens quanto mulheres, se permitam a ouvir essa live de uma forma neutra, tá? Receptiva, para realmente entenderem sobre essa energia de Lilith, para entenderem também o quanto é importante a independência da mulher, né? Para você que é mulher, entender que você não precisa e você não deve se submeter não somente a homens, né? Mas também
a sociedade que te impõe a ser uma coisa que você não é. Porque ninguém vai ser feliz sendo o que não é. E se permitindo, né? E para os homens que assistiram, estão assistindo e vão assistir, se permitam a vivenciar o seu sagrado feminino, porque faz parte de vocês. Isso não vai tornar vocês homossexuais, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Podem tirar isso da cabeça. Porque todos nós temos essa polaridade feminina e masculina. Então, se permitam sentir, se permitam enxergar as mulheres como companheiras, como pessoas independentes, que têm as suas vontades, que merecem ter essa liberdade para ser quem são, porque deve ser, assim, horrível ter uma mulher do lado apagada, que não sente vontade de fazer nada, que não se cuida. Às vezes, não é porque ela não quer, porque ela não se sente livre, ela não se sente bem com ela mesma por conta de toda a pressão. Então, deve ser horrível, né? Ter uma mulher assim, porque é tão bom você ter um parceiro que você vê que a pessoa, sabe, se cuida, que a pessoa tá feliz, que a pessoa é ela mesma, que ela se expressa. Isso é maravilhoso, esse é o saudável, né? Então, eu espero que todo mundo que assista essa live consiga expandir um pouquinho a sua consciência, se permita olhar as suas dores, olhar as suas sombras, né? Se precisarem aí, a gente vai estar aqui, a gente pode responder os comentários, podem chamar a gente depois, a gente está aqui realmente para ajudar vocês. E eu falo que eu vim nessa encarnação aqui tanto para evoluir, adquirir conhecimento, expandir, também para trazer outras pessoas, né? Mulheres, homens, crianças e todos aqueles que quiserem, que ressoarem comigo, eu vou estar aqui, junto e misturado. A palavra que me fugiu no início era flexibilidade. Me deu branco. Que eu Agora estava você falando da lembrou? cobra, que ela é flexível. Isso é uma energia feminina. O feminino ele é adaptável. E muito lindo que a Carla trouxe, porque assim, a gente está trazendo um ponto como que é para nós mulheres. Às vezes os homens eles não têm essa percepção. Porque existe um ditado assim, né? A gente só entende a dor quando a gente passa. Então a gente às vezes não entende, porque não é algo, não é nossa realidade. Como que eu vou entender sobre algo se eu não vivo na pele? Até por isso que eu acredito na reencarnação. Porque a gente vem em outros corpos para viver novas experiências. Como que eu vou entender o que é ser mulher se eu nunca fui mulher? Ou como que eu vou entender quem é que sofre um preconceito, uma homofobia, se eu nunca vim num corpo, né, homossexual, né? Vim com sexo, mas na verdade me identifico com outro. Então, só quem viveu a experiência que sabe. Então, por isso que eu acredito que a gente vem em novos corpos sempre para viver novas experiências, para de fato a gente entender. Porque não é sobre karma, igual até as religiões trazem. Eu não acredito que é um karma. Eu acho que assim, ó, para eu entender, eu preciso viver na pele aquilo que eu fiz, às vezes, com o outro. Por exemplo, um homem assim, muito machista, por exemplo, ele só vai entender se um dia ele vir numa reencarnação mulher. Aí, de repente, ele vai entender tudo que ele um dia fez, sabe? O espírito dele, porque a gente às vezes não entende, a gente só sente, nossa, minha vida acontece isso, 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 isso. Aí, com a busca dos registros acásticos, por exemplo, as coisas se revelam. Você entende o porquê você está passando por tal coisa. E o da Carla, que eu trouxe no início, só para a gente encerrar aqui, entende que ela passou primeiro na polaridade da dependência emocional, é como o pêndulo, né? Como nosso querido Rafael fala. É o pêndulo, tem até ele aqui, ó. Você só chega numa outra polaridade, no positivo, quando você vive os extremos, ó. A dependência emocional, a independência demais e o caminho do meio, onde você consegue, né, ser independente, mas ao mesmo tempo ser sensível aos desejos do outro, né? E é isso. Então, o que ela trouxe da máscara caindo, eu falei para ela, Carla, você tá vendo as desconstruções de coisas que você vai deixar para trás. E ela deixou bem claro que o caminho do empoderamento feminino, às vezes, é um pouco solitário. Isso não quer dizer que você vai ficar sozinha. Mas, às vezes, esse medo de ficar sozinha, a gente acaba se amarrando em relacionamento, sabe? Às vezes o relacionamento é horrível, a gente não quer mais, a gente, mas por que eu não saio disso? Porque no fundo não quer ficar sozinha. Então a gente mesmo se amarra, não é outro. Então, pra gente entender que até você chegar nesse equilíbrio das polaridades, de repente você vai percorrer um caminho sozinha. E lá na frente você vai ressoar com o masculino equilibrado e vice-versa, tá? Isso serve para os homens também. Então a gente precisa primeiro
querer viver isso. Então, inconsciente, às vezes a Carla ainda não estava pronta, entendeu? Se você perguntasse para ela racionalmente, isso a Carla, eu serve para todo mundo, tá? Não, eu acho que eu quero. Mas por que não vai? Isso é para qualquer processo. Eu estou trazendo esse, mas se você quiser conseguir ampliar, você vê que isso se encaixa para todos os outros processos. Porque às vezes a gente não vive aquilo que a gente quer. Porque no inconsciente, a gente tem uma dor que está atrelada àquilo dali. No caso, a gente não quer ficar sozinha. Então é melhor ter alguém, né? Só para ter alguém para não ficar sozinha, do que ter, às vezes, ser sozinha e feliz. Só que qualquer pessoa não serve. Só que a dependência emocional faz a pessoa querer a qualquer pessoa a qualquer custo. Então, qualquer um serve aí, por isso que acaba atraindo esse desespero, acaba atraindo pessoas tóxicas. E independente de qualquer coisa, casou, tá num relacionamento, a pessoa ali extremamente machista, opressora, e você se permite ficar nisso, então assim, por quê? É um medo de ficar sozinho, porque no fundo você se mata aos poucos, você não tá feliz. Você vai se minando a tua energia, se matando aos poucos, ao invés de permitir sair disso, sabe? Tem solução para tudo. Eu sei que o financeiro encrenca, porque tudo é muito caro, né, pra gente se manter sozinha, mas dá para dar um jeito. Sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Acredite nisso. Isso é sobre tudo, tá? Pra gente ampliar para tudo. Acredita nisso. Tem uma luz no fim do túnel. A espiritualidade não te desampara. Se você decidir, o primeiro passo é decisão. Eu decidi. Aí a espiritualidade age. Se você não decidir, a espiritualidade não age. Não tem o que fazer. Até porque não é milagre. Qual é o processo evolutivo? A gente faz a nossa parte de acordo com o que a gente intui. Mas se a gente não faz a nossa parte, a gente acha que a espiritualidade vai mudar a nossa vida da água para o vinho? Não vai. A gente pega uma intuição ali. Nossa, eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não faço. Aí eu reclamo que a minha vida não vai, que a espiritualidade me abandonou, entendeu? Mas é você não seguiu o que precisava seguir. Então, por isso a gente tem que ter também muito cuidado, querer ter o controle, querer saber sobre tudo. Porque se a gente souber que tal coisa vai acontecer, por exemplo, a chance de você não fazer o movimento necessário é muito grande. Então, por isso que eu gosto dos oráculos, eu até falei isso com a Carla, porque o oráculo ele traz direcionamento, ele não vai falar da sua vida, as pessoas têm isso errado também. Ai, adivinhação, não tem nada de adivinhação. Você vai trazer a sua questão, o oráculo ele vai te direcionar para aquilo que está mais favorável com a sua energia no momento, de acordo com aquilo que você quer resolver. Então, são conselhos, mas quem é que vai decidir? Entendeu? Então, é isso que eu queria trazer também. Carla, muito obrigada por aceitar. Muito mesmo, gente. A Carla, ela tem essa energia de Lilith aí, sigam ela. Ela faz um trabalho com as pombagiras que eu fico muito feliz por eu contribuir, né, um pouquinho pela leitura. Então, assim, eu me sinto muito honrada e eu amo a energia da Padilha. Eu participei do ritual dela, gente. O que foi esse ritual? Só pra gente finalizar com chave de ouro. Na mesma hora que ela acabou, passou assim uns 15 minutos, Carla, eu comecei a narrar pra ela várias coisas. Veio à tona, assim. Aí ela, vamos finalizar com o jogo. Eu até indico, né? Faça o ritual, depois faz um jogo, né? Acho que a Carla até oferece esse pacote, né? Um atendimento mais jogo, porque aí o jogo você vai ter muito mais clareza. E a Carla é uma ótima profissional. Ela joga com o oráculo de Exu, que eu também adorei, o cigano também, né? E tem os outros oráculos que ela joga. E ela faz esses rituais que eu acho maravilhoso, sabe? E você sente o resultado, você percebe acontecer. E é uma conexão linda. Eu acho que os homens também têm que fazer a conexão com as suas pombagiras, porque vocês vão se tornar pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, esposos, né? Enfim, amantes, Ser humano melhor, tudo. no Se tornar total. um homem melhor. E as mulheres, elas já estão despertando para tudo isso. Então, não tá mais sintonizando com um homem que não evolui. As mulheres estão expandindo muito, gente. As mulheres gostam de ler, gostam de estudar. Então, se o homem não acompanhar, eu não sei nem o que vai acontecer nesse futuro, porque eu acho que tem mais mulheres do que homens, né? E alguns também não são héteros. E alguns não pararam ali, só quer saber da carnalidade, sexo, não sei o quê. E a gente não se interessa por homem desse, eu não me interesso. Na verdade, me choca, um cara que não tem assunto, entendeu? Então, homens, eu admiro muito quando vejo um homem espiritualizado, que, nossa, porque essa energia masculina ela é maravilhosa. Entende que o homem com a energia curada masculina, ele te levanta. E a mulher, ela quer estar com aquele masculino. Ela se sente honrada. Ela faz tudo até com mais carinho. Ai, amor, tu quer comer o quê? Aí ela vai querer fazer porque ela se sente protegida. Mas ela não se sente oprimida, entende? Você tem Ela se sente vista.
cuidada. protegida, vista e valorizada. Exato. E não precisa sentir inseguro, porque eu vejo que a insegurança faz essa opressão. Se ela for livre demais, ela não fica comigo, ela vai chamar a atenção de outros, não. A mulher, quando ela é cuidada, ela é amada, ela é protegida, ela honra o seu masculino, ela não vai te trocar, não vai querer outro. Pra quê? Sexo por sexo, não fica com o que você já tem. Sexo por sexo, e a mulher também ela não busca tanto só sexo. A mulher busca conexão. Quando a mulher ela não admira o seu parceiro, o tesão, ó. A mulher ela transa com a alma. O homem se Sim. relaciona, é mais carnal mesmo. Então, assim, sejam melhor homens a cada dia, porque aí vai começar a disputa. A mulherada Tô caindo de brincando, cima. tá, gente? Vou encerrar a live aqui, Carla. Se quiser falar mais alguma coisa. Quero agradecer a Luciana, que é uma querida, tenho um carinho muito grande por ela. Tamo junto, viu, Lu? A Lê também, que eu até comentei no começo da live, que foi uma amiga que me incentivou a trabalhar. Ela literalmente ela me empurrou. Você vai atender, você tá preparada, você vai atender, a cliente tá aí. Ela super me incentivou em questão da anestesia também, então agradecer ela, que tá sempre comigo. A Lu também, que é uma cliente muito querida, tá? Agradecer a quem participou aqui da live, agradecer a você, a toda a espiritualidade. E bom, quem for assistir depois a gravação também, agradecer mesmo, agradecer a tudo, a todos. Gente, se tiver uma outra oportunidade, me chama que a gente vai fazer mais, viu? Beijo, Beijo, até a próxima. até.